Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Hoje a nossa conversa aqui é sobre habilidades comportamentais, ou seja, as famosas soft skills e como elas ganham destaques na era da inteligência artificial. Como designers, entender a importância dessas habilidades é crucial para navegar pelos desafios do mundo digital. E para somar com a gente sobre este tema, eu convidei uma pessoa maravilhosa. Ela possui anos de experiência em gerenciamento de projetos e atualmente atua como Senior Project Manager. Salve, salve, Roberta de Oliveira. E aí, pessoal? Que prazer enorme estar aqui junto com vocês, nesse espaço de troca. Muito obrigada pelo convite aí, Luan. Estou muito animada para esse bate-papo. Pô, obrigado por ter aceito, participar aqui e falar de um tema que eu acredito ser tão importante na era que nós estamos vivendo atualmente. Mas antes eu quero deixar uns recadinhos aí pra galera que nos acompanha aqui, de deixar o seu like, ativar as notificações aí pela plataforma de podcast que você nos ouve aqui, no Papo de UX. Lembre também de pegar o link e compartilhar aí pelas redes sociais, LinkedIn, pode ser também lá no Instagram, você pode me marcar @Papo de UX, mandar aí nos grupos de Telegram. E se você quiser também ajudar e contribuir de forma monetária com o nosso projeto, você também pode através do pix, @papodeux.com.br. E galera, vocês precisam conhecer a PM3, uma escola de produtos e negócios digitais que tem mais de 40 mil alunos. Eles possuem diversos cursos, entre eles Discovery, Analytics, Leadership. Enfim, são várias formações com professores que são profissionais renomados da área. Além disso, você vai aprender através de cases reais de empresas como Nubank, Grupo Boticário, iFood e Google, sem contar um network incrível com o pessoal dessas grandes companhias. Então clica no link agora que está disponível na descrição deste episódio. Utilize aí o nosso cupom de desconto Papo de UX e eleve a barra da sua carreira com a PM3. E Roberta, antes da gente mergulhar sobre essa questão da importância das soft skills, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que você começou a sua jornada profissional. Bom, a minha trajetória profissional começou ali em 2005, quando eu me formei na faculdade aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, em Sistemas de Informação. Na época, era a terceira turma do curso a se formar, Então, era um curso que trazia algumas disciplinas que até então não vinham sendo exploradas por cursos tradicionais como ciências da computação, engenharia da computação. Inclusive até na faculdade a gente tinha a disciplina de inteligência artificial, de uma forma mais acadêmica e pragmática, mas ainda assim tinha ali treinamentos, enfim, dos algoritmos. E aí eu fui, entre 2005 e 2024 agora, que são quase 20 anos aí de trajetória profissional, eu colaborei com algumas empresas de consultoria internacional, A maior parte da minha trajetória profissional é trabalhando para projetos internacionais, essencialmente projetos americanos, Trabalhei para algumas empresas de produto, mas confesso que onde eu me sinto mais confortável é na gestão de projetos aí, internacionais mesmo, Já colaborei com empresas das mais variadas indústrias, como alimentação, criptomoedas, ensino, IoT, e empresas em diferentes momentos, digamos assim, empresas, startups, ali no seu início, na sua trajetória, ali passando por série A de investimento, ali bem no começo, quanto empresas mais maduras, mais consolidadas, com uma grande quantidade de funcionários. Sinto que essa possibilidade de poder colaborar com diversas empresas, me possibilitou ter esse olhar que está considerando várias coisas quando está trazendo aí as diversas disciplinas para a gestão de projetos. Então, hoje, onde eu me considero mais fortalecida na gestão ali de portfólio como um todo, dos seus diversos projetos, como organizar um fluxo de trabalho desde a gestão do portfólio, quando a gente está falando do upstream, ali onde a gente colabora com os designers, com gerentes de produto, com analistas de negócio, até o ponto onde a gente entrega para o time de engenharia para que ele possa entregar o seu melhor. Hoje,
tenho comigo um portfólio de mais ou menos aí 5 grandes clientes, né, com diversos subprojetos dentro de cada um deles, e todos em contexto internacional. E em momentos diversos, né, da jornada, digamos aí, da problemática de longa vida que é em torno dos seus produtos e das suas ofertas, né? Então, gosto desse mundo de consultoria porque a gente nunca se cansa, né? Tem essa diversidade de desafios aí à disposição. Esse é o meu momento hoje, né? Muito legal, Roberta. E durante essa sua trajetória aí de quase 20 anos, o que você mais observou com relação a essa questão de habilidades comportamentais? Você viu que realmente é um diferencial? Porque eu acredito que você deve ter trabalhado com diversos profissionais ao longo desses quase 20 anos e profissionais diversos, né? Tipo, com perfis diversos, habilidades diversas. Você enxerga que, apesar da técnica que a gente precisa realmente ter o conhecimento para aplicar no dia a dia para entregar uma solução eficiente, as habilidades ali comportamentais, principalmente com relação à comunicação, muito essencial? Ou você, ao longo da sua trajetória, viu que não é bem assim não, tem um 50-50, um 80-20? Como que você, ao longo da sua trajetória, enxerga? Lógico que é a sua ótica, né? Tem pessoas que talvez possam ouvir e discordar e tá tudo bem, mas eu gostaria de ouvir de você aí. Poxa, são quase 20 anos, muitas pessoas, muitos projetos, e até mesmo, como você falou, a maioria projetos internacionais, então acredito que lidando com pessoas que não são brasileiras, né? Então, são pessoas de outras nacionalidades aí. Como é que foi os desafios aí com relação a essa questão das habilidades comportamentais? Como você enxerga e vê isso, né? Já fui até a Tasmânia. Já colaborei com profissionais até da Tasmânia nessa jornada aí de 20 anos. Já colaborei com, como tu falou mesmo, diversos perfis, né? Desde desenvolvedores, analistas de qualidade, designers, analistas de requisitos, gerentes de produtos, gerentes de projetos, CEOs, CTOs, diretores de engenharia e com diferentes senioridades também, né? Desde os estagiários até os seniores, especialistas, né? Eu gosto muito de uma frase do Seth Godin, que foi o CEO da Youdyn, uma das primeiras agências de marketing digital, que depois foi comprada pela Yahoo. Ele fala o seguinte: se você quer ter um grande jogador de hóquei, né, você não ensina a fazer a bola curvada. Você faz com que o jogador acredite que ele pode fazer. E aí ele vai fazer a mira acontecer. Ele vai encontrar os mecanismos, ele vai encontrar a jornada, ele vai encontrar a forma, né? Então é muito importante essa questão do fortalecimento do pensamento, porque uma vez que você está consciente de si, das suas habilidades, de quais são seus limites, fica mais fácil você abraçar novos desafios ou até mesmo renovar a intenção em cima dos desafios que já estão à sua disposição, né? O futuro, ele vai ser desenvolvido com uma intenção real. Cada vez mais a gente vê as organizações, os projetos conectados a problemáticas reais mesmo, né? E esse momento agora onde a gente está trazendo muito, né, inteligência artificial, aceleradores para poder ganhar eficiência quando a gente está trabalhando no desenvolvimento de novos produtos, torna-se ainda mais imprescindível essas habilidades, a questão do conhecimento, de entender o que de fato a gente está buscando, de entender de fato qual que é a narrativa por trás daquele produto, para poder direcionar a inteligência artificial a colaborar com você da melhor forma possível. Um exemplo fácil para trazer é quando a gente está colaborando com IA para criar uma nova imagem. A gente vê N designers e profissionais aí conseguem colaborar com inteligência artificial já com muita maestria. Já eu, que não tenho essa habilidade tão desenvolvida, quando eu fui tentar criar uma imagem lá, fui muito mal sucedida, fiquei frustrada e disse, puxa, isso aqui não funciona. Mas funciona, é uma questão de como
né? Colaborar com esses diferentes níveis que a gente vai ter, não só de inteligência artificial, mas também de realidade virtual, né? Como navegar nessas diversas camadas que a gente vai ter, né? Conforme a gente progride aí no avanço tecnológico. E você falando, e às vezes na minha mente, é tão claro que hoje em dia é importante a questão da soft skill e na minha visão, na minha ótica, né, a opinião do Luan aqui agora, eu vejo como algo mais importante que as habilidades técnicas, até pela sua própria fala aí que você trouxe com relação a isso, né? E por que eu tenho a sensação, e talvez é uma sensação e percepção só minha, não sei qual é a sua percepção a respeito, que as pessoas não investem tanta energia nisso, sabe? Parece que elas investem muita energia em conhecimento técnico, que a gente não quer dizer que as pessoas vão deixar de olhar por conhecimento técnico, não é isso. A gente tem que continuar olhando para isso, porque a gente tem que fazer as coisas acontecerem. Até como você disse, imputar informações ali para a inteligência artificial, para ela te dar um retorno, é um conhecimento técnico que a gente precisa ter ali, nem se for com relação ao prompt que a gente tem que colocar, né, as palavras corretas para devolver aquilo que a gente precisa de forma mais eficiente. Mas eu sinto que as pessoas não investem muito, por exemplo, na comunicação. E eu vou trazer um exemplo aqui agora mais tangível com relação a design, a área de design. Nossa disciplina, a galera vai lá, aprende muito sobre o Figma, que é a ferramenta de fazer protótipo, sabe fazer muito bem, só que na hora de comunicar aquilo que ela fez muito bem no Figma, ela não consegue. Sabe, ela trava, ela não consegue às vezes ir lá e apresentar aquilo que ela criou, ela fica mais fechada no universo dela. Claro, existe a questão de perfil, né? Tem pessoas que têm mais perfil e tudo bem, mas aí eu tô falando de uma pessoa que tem o potencial, né? Que ela consegue fazer, que ela poderia estar fazendo isso e se comunicando melhor, até para que aquilo que ela desenhou ganhe mais força, porque às vezes no dia a dia ali para apresentar esse protótipo, você tem que argumentar da forma correta para que aquilo seja aprovado e você dê andamento naquilo que você está desenvolvendo. Você tem essa percepção também que o pessoal não investe tanta energia para aprender sobre isso, ou a sua ótica é diferente a respeito? O autoconhecimento e até mesmo as habilidades de comunicação, tu trouxe, né? Ou de como contar histórias, né? O storytelling também, por exemplo, para um designer, por mais que ele seja tecnicamente exímio na questão do design enquanto forma, se ele não sabe trazer o design enquanto função, e para isso ele precisa de habilidades de comunicação, storytelling, entender quais são as grandes histórias por trás do que ele está entregando, de fato, tem grandes chances de falhar, tentar apresentar ideias, né? Contar histórias, e daí eu trago aqui na minha visão, né, considerando a minha jornada, considerando tudo que eu vivi até hoje, a principal competência a ser desenvolvida é o storytelling. Porque é como nós nos conectamos, é como a gente gera empatia. Então, conforme a gente está avançando para o futuro, como o futuro exige uma outra habilidade hoje, que é lidar com as incertezas, né? Porque a gente não sabe o que vai ser do futuro, né? Temos aí vários, como o Instituto do Futuro, que é um think tank lá na Califórnia, que traz muito estudos sobre, né, tendências futuras, enfim, temos N outros, né, Singularity University também é outro exemplo, né, que trazem quais vão ser os profissionais do futuro, quais vão ser as habilidades do futuro, né, mas se você for dar uma olhadinha nesses estudos, vai estar ali muito forte essa questão da comunicação, do storytelling, porque é a cola que vai nos manter unidos enquanto humanidade e conectados com a inteligência artificial. Se a narrativa não for contada de uma forma que ressone, que impacte as pessoas para virem colaborar e que faça com que a inteligência artificial colabore com aquela problemática da melhor maneira possível, talvez não sejamos tão bem-sucedidos. A forma como a gente conta as histórias faz com que as pessoas se conectem e que a gente descarte vieses que são inconscientes às vezes, né? Como o próprio medo do desconhecido. Então, dependendo de como eu for contar a história para ti, tu vai engajar naquela problemática, tu vai engajar naquele projeto ou não. Então, para mim, essa é uma das principais competências, né?
A forma como a gente conta a história para AI hoje muda a forma como ela vai te entregar uma imagem, certo? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. E não só a imagem, como você falou, né? Tipo, o ChatGPT, por exemplo, né? Que dependendo de como você escreve para ele o que você quer de retorno, ele traz coisas que falam, nossa, isso aí não, né? Tal. Aí você tem que ir mudando a conversa, mudando as palavras ali, trazendo mais informações, ou informações de formas diferentes, e aí sim você consegue ter resultados mais eficientes ali. E eu queria agora entrar um pouco a respeito da habilidade da empatia. No universo do design muito se fala sobre a questão de empatia. Como que você enxerga essa habilidade em desenvolvimento de produtos digitais, assim, pelos projetos que você já atuou, já passou? Como você... E se você tiver algum exemplo, assim, de, nossa, ó, a gente estava por um caminho, sei lá, vai que aconteceu, né? A gente estava por um caminho ali que estava meio torto em algum projeto X, e de repente, a hora que realmente colocamos ali essa questão da habilidade de ser empáticos com as pessoas que iriam usar aquela solução, pô, o projeto deslanchou, foi um sucesso e tudo mais. Se não tiver exemplo, tudo bem, mas se tiver exemplo, acho que se você puder compartilhar, seria bacana. Aqui eu queria até entrar num universo pouco explorado, que é o universo da acessibilidade, né? Você estar conectado, de fato, a um projeto que tem como objetivo proporcionar mais acessibilidade para os seus usuários, aí você vai até um passo, diria, mais à frente da empatia, que é exercer a alteridade, que é se colocar no lugar do outro sendo o outro. Desenvolver produtos digitais que considerem pessoas idosas, que considerem pessoas com deficiência, que considerem pessoas neurodivergentes. Então, olha que desafiador que é, e no desenvolvimento de projetos dessa natureza, o quão importante é ter a diversidade de fato na mesa, colaborando para que aquele projeto seja entregue. Então, a maioria das plataformas, quando a gente fala sobre acessibilidade, não está contemplando todos os cenários possíveis. Então, o quão de fato abraça, recebe a diversidade dos projetos digitais que você está desenvolvendo. Lógico que não é possível, às vezes, né, considerando restrições de orçamento, restrições de tempo de projeto, contemplar todos os cenários possíveis, né? Mas quais seriam os principais casos de uso onde a gente pode gerar um impacto ainda mais positivo? Então, eu acredito que, tendo esse olhar, aos poucos a gente vai começar a entregar projetos e produtos digitais que, de fato, tenham um impacto na sociedade como um todo. Não sei se era esse o tipo de percepção que tu estava buscando, Lua, mas acho que temos oportunidade para muito ainda, para concretizar ainda mais esse aproximar-se, né, da humanidade mesmo, de fato. Sim, inclusive eu gravei um papo, quem quiser ouvir aí depois, cola nos episódios anteriores aí que vai conseguir ouvir, que eu fiz com o Gilmar, que ele fez uma pesquisa sobre internet na terceira idade, trazendo os diversos pontos com relação a essa questão da acessibilidade, né? De como muitos produtos assim, digitais pecam nisso, assim, com a galera da terceira idade, sabe? Tipo, exemplo de letras menores, que eles têm dificuldade de enxergar, ou questão até mesmo de segurança, que as informações não estão tão claras, então questão de conteúdo, e você vê, e é um dos públicos que você citou. Você citou outros públicos aí, né? Então a gente tem muito ainda para percorrer, muito mato ainda para carpir para conseguir atingir isso. E sendo bem sincero, eu acho que vai ser difícil a gente cobrir tudo, sabe? Eu acho que sempre a gente vai ter algum detalhezinho ali para ajustar. E até já puxando o gancho para uma outra pergunta que eu queria fazer, porque a gente está em constante evolução, né? Muda o tempo todo, a tecnologia está avançando muito mais rápida. Eu lembro de quando eu era criança e quando eu comecei também a trabalhar, a questão da internet, era tudo mais difícil. Hoje em dia, cara, a minha filha atualmente, no dia dessa gravação aqui, ela tá com 4 anos, vai fazer 5 anos. Provavelmente quem tá ouvindo a gente, né, já vai ver que ela agora já vai estar com 5 anos de idade. Ela pega o celular assim, ela usa o celular com uma facilidade que eu falo, olha a facilidade que essa menina tem, e ela nem tem celular.
A minha filha, ela não tem o celular pra ficar usando. Eu sou aquele pai chato que não fica deixando criança pegar celular. Mas de vez em quando ela pega ali, vai fazer uma foto, alguma coisa, ela faz com tanta facilidade que eu falo, olha que loucura, né? A evolução tá muito rápido. Como que, nesse contexto, a gente consegue investir na questão da habilidade de aprendizado contínuo, né? Como que isso se encaixa ali nessas habilidades comportamentais de, tá muito rápido, é muita velocidade, gera muita ansiedade, é muita informação, sobrecarga cognitiva gigante, só que a gente não pode parar de aprender. Como é que a gente lida com tudo isso, assim? Qual que é a sua visão? Esse é um dos temas também que eu gosto de compartilhar bastante conhecimento a respeito, né? Eu não sei se tu já ouviu falar do Kolbe. Ele tem um inventário sobre 9 estilos no processo de aprendizagem. E aí tem até uma autoavaliação que você pode fazer para descobrir qual que é o seu estilo preferencial nesse processo de aprendizagem, né? Daí, de acordo com o seu estilo preferencial, né, tem quais que são os pontos fortes e os desafios nesse processo constante que, para mim, é um espiral. O espiral da aprendizagem. Você está constantemente abstraindo, refletindo e experienciando aquilo que você aprendeu. É uma problemática de longa vida, ela não tem fim. Até hoje, quanto mais conhecimento eu compartilho, mais eu reflito sobre o que eu já vivi e mais profundo fica, né, ou enxergo de uma outra forma aquele conhecimento adquirido. Eu diria que se a gente começar a enxergar o processo de aprendizagem como um espiral que nunca tem fim, isso já muda muito a tua relação com os temas, porque tu não fica tão restrito agora aqui eu completei a jornada para poder assimilar como contar histórias, como ter a competência do storytelling. Então, se você trata como de fato uma problemática de longa vida, aonde vai ter espaços na sua jornada para experienciar e depois você volta para poder trabalhar novamente esse processo de abstração, né, de reflexão, eu entendo que a gente consegue gerenciar a carga cognitiva de uma forma mais positiva. Porque quando a gente... eu não sei se você já ouviu falar do flow, muito provavelmente já. O flow é um match entre os desafios e as competências que a gente tem, certo? Se o desafio é muito baixo e as minhas habilidades são muito altas, eu vou ficar entediada. Agora, se o desafio é muito alto e as minhas habilidades são muito baixas, eu vou ter um burnout, eu vou ficar ansiosa, vai ser um desafio para mim. Por isso que é importante esses períodos de se permitir experienciar o aprendizado assimilado, porque não adianta a gente injetar conteúdo todos os dias de forma intensa. O nosso cérebro, ele trabalha com o pensamento focado e o pensamento difuso. Então, para poder assimilar um conteúdo, a gente precisa deixar o pensamento difuso entrar em ação. Qual que é o pensamento difuso? Aquele que tem um insight na hora que a gente está tomando banho, ou aquele que a gente acorda de madrugada e às vezes as pessoas precisam ter um caderninho do lado para escrever ali qual foi o insight que teve. Então, para mim, na minha jornada, isso também foi um divisor de águas. Tá, não vai ser tudo agora. E a gente está muito na sociedade da pressa, não é mesmo? A gente quer tudo para ontem, a gente quer aprender uma nova linguagem de programação quanto antes possível, a gente quer aprender a prototipar usando o Figma em uma semana e não é, demora, é um processo de maturação. E a partir do momento que eu comecei a encarar dessa forma, o processo de aprendizagem se tornou algo muito mais leve para mim, muito mais agradável para mim, muito mais prazeroso. Ou seja, a questão de curtir a jornada ali, não o fim dela, né? Tipo, aproveitar o momento ali. Qual que é o instante que eu estou vivendo agora? Vamos curtir, vamos aproveitar e não o fim das coisas. A gente tem muito essa mania de esperar pelo fim das coisas para aproveitar. E aí já é o fim delas, né? E o processo, muitas das vezes, tem horas que são dolorosos,
Mas a vida é assim, a vida é um carrossel, né? Um carrossel, uma montanha-russa, né? Que a hora tá lá em cima, a hora tá lá embaixo. E é isso, não tem como ficar em constante felicidade nem em constante tristeza. Eu sempre gosto de trazer essa reflexão que, tem momentos que você vai estar bem, momentos que você não vai estar bem. E tá tudo certo, é assim a vida, né? E às vezes tem jornadas que são assim, e curtir esses momentos, eu acho que também traz muita aprendizagem durante esse processo, não o fim dele, né? Como você falou, vou aprender Figma em uma semana. Então quer dizer que daqui 7 dias realmente eu vou estar bom? Cara, curte ali o dia 1, o dia 2, o dia 3, aprende um pouquinho cada dia, vai aprendendo, né? E é legal essa sua visão que você trouxe. E a grande dificuldade é a gente renovar a intenção nas coisas que a gente está aprendendo, que às vezes não são exatamente aquilo que a gente gostaria de estar aprendendo. Ou, né, a gente queria estar mais na frente, ou mais atrás, ou em outro lugar, enfim. Então, esse renovar a intenção, né, que existem 4 tipos de conhecimento, de acordo com o John Vervaeke, que é uma das grandes referências para mim. Ele é um professor de ciência cognitiva na Universidade de Toronto e ele fala que a gente tem 4 tipos de conhecimento. O primeiro deles é o conhecimento propositivo, onde você lê livros, fatos, né? É como eu sei tudo sobre bicicletas, mas não necessariamente eu sei andar em uma. O próximo é o conhecimento procedural, é aquele que te traz o processo. Pronto, agora é a diferença entre saber tudo sobre bicicletas e andar de bicicleta. Mas só esses 2 conhecimentos que a gente geralmente acha que são os conhecimentos de disciplina, eles não são o suficiente. Tem outros 2 tipos de conhecimento, que são o de perspectiva e o participativo. O de perspectiva é aquele que eu vou pegar a lente do Luan emprestada para entender como que ele enxerga esse processo de aprendizagem do Figma. E o conhecimento participativo é aquele onde eu me permito influenciar e ser influenciada. As crianças, elas primeiro entendem como colaborar conosco e como enxergar as coisas da forma como a gente enxerga. Por isso que sempre quando tu vai visitar uma criança, ela vai trazer todos os brinquedos para ti, porque ela quer entender como que você enxerga um copo. O que você faz com um copinho de plástico? E tem vários workshops por aí que mostram quais são as inúmeras utilidades de um copo de plástico, né? Então, as crianças estão conectadas nesses 2 tipos de conhecimento que, na minha percepção, na minha experiência, são conhecimentos de entrega. Depois elas vão entender o processo das coisas e o que são as coisas. E nessa jornada de aprendizado, a gente tende a deixar esses conhecimentos de entrega de lado, né? Então, para mim, isso também foi puxa, aqui eu estou olhando, agora eu vou olhar as coisas de um jeito diferente de fato. Bom, muito legal essa visão que você trouxe, me fez lembrar de uma frase da minha avó e da família, assim, pessoas mais antigas, assim, que falava, né, sobre a questão de aprender com os erros do outro. Então, tipo, olha pro outro que tá fazendo, quase meio que por aí, né, que você falou que a criança vai olhar pela ótica de como o outro vai enxergar o copo, né? E aí você olha pro outro e fala, o outro fez assim, deu errado, ou fez assim, deu certo. Refletir sobre aquele caminho, sobre aquela ação, sobre aquela atitude. Isso é bem interessante, né? E o lance das crianças, que aí elas aprendem super rápido, assim, tipo, como eu dei o exemplo da minha filha. Ô Roberta, e aí comentando sobre essa questão do aprendizado que você trouxe e tudo mais, a gente sabe que muitas vezes tem projetos, como você mesmo trouxe até no começo do episódio, que a gente tem que lidar com pressões, prazos mais apertados, que você trouxe sobre essa questão do prazo ali, que às vezes a gente não consegue cobrir todos os públicos e por isso às vezes não consegue nem ter ali uma empatia da forma mais correta, e tudo mais. Como que você acredita que a gente consegue lidar com essas questões da pressão, do prazo e ainda manter uma certa boas relações ali interpessoais, né? Perfeito. Eu entendo que aqui 2 competências fazem bastante sentido a gente trazer para a mesa, que é a gestão de conflitos e a liderança situacional. Quando a gente vai explorar a gestão de conflitos, a gente entende que existem 5 possíveis estratégias na gestão de conflitos. E que também a gente tem, enquanto indivíduos, um estilo preferencial para poder abordar conflitos. Uma vez tendo clareza qual que é o meu perfil preferencial e o que de fato aquela situação está precisando,
isso também foi um divisor de águas para mim. Porque, por exemplo, meu perfil preferencial é colaboração. Mas nem todos os conflitos vão precisar de colaboração na sua estratégia. Tem, às vezes, conflitos que vão precisar de competição, onde eu vou precisar trazer os dados de forma mais pragmática, de forma tangível, para poder dizer assim, olha, Luan, eu enxergo que 2 mais 2 é igual a 4. Você enxerga algo diferente? Esse não é o meu estilo preferencial, mas às vezes é o que precisa para a gente poder endereçar os conflitos. E que os conflitos nada mais são do que uma divergência de interesses. A gente tende, às vezes, a colocar uma conotação pessoal, né, nos conflitos, mas às vezes são só perspectivas diferentes, né, dado uma problemática. Então, trazendo esse conhecimento para o meu sentido de utilidades fez uma diferença absurda na minha jornada, absurda no sentido positivo na minha jornada diária. A liderança situacional também, a mesma coisa. A gente tem um estilo preferencial de lidar com as situações e que não necessariamente o meu estilo preferencial é o que aquela situação exige, está pedindo, né? Às vezes eu preciso só delegar, né? Confiar, se é uma pessoa que se sente confortável com a sua missão, com as suas atribuições, puxa, como é que eu posso delegar, né? Ou se é alguém que está mais no início da sua jornada profissional, como é que eu posso trazer mais estrutura? E note, essas competências, elas não devem ficar só restritas a alguém num papel de gestão de projetos ou alguém num papel de liderança. Isso tem que ser conhecimento de todos. Isso, inclusive, tem que ser compartilhado entre os membros dos times. Olha, eu tendo a querer mais competir pelas coisas. Eu quero acomodar tudo. Para mim, não quero fugir, evitar conflitos. Mas, esse projeto aqui, com esse prazo curto, o que está precisando agora? E aí, juntos, vamos mais longe. E encontramos os caminhos para poder entregar aquele projeto, mesmo com as suas, né, seu cronograma desafiador, com, né, gestão de escopo, aí a gente entra num outro reino, né? Mas quando a gente está falando das habilidades que estão sob nosso controle, que a gente só consegue controlar a si mesmo, né? O resto está no terreno do ideal, né? Então, isso também foi um divisor de águas para mim na minha trajetória. E você fala em controlar a si mesmo em partes ainda, né? Porque tem uma frase de um conhecido meu, assim, que ele fala assim, que muitos coaches, né? Coaches mais frajutos, assim, né? Que falam sobre a questão de, não, pensamento positivo que vai dar certo. Ele brinca assim, que se pensamento positivo fosse tão bom, era capaz de segurar uma dor de barriga. E às vezes você pode, se você tem às vezes uma dor de barriga tão forte, você pode pensar que não vai precisar ir no banheiro, mas você não consegue segurar, você tem que ir no banheiro, sabe? Então não adianta só ter o pensamento positivo ali sem às vezes tomar uma ação, né? E sobre esse controle que você falou que às vezes a gente tem, e nem todos os controles, até em nós é possível, né, controlar todos. Alguns, né, a gente encontra alguns e controla, mas todos ainda assim é difícil numa situação dessa, lógico, né? Ele fala isso brincando assim, mas eu acho que é interessante essa provocação dele, sabe? Mas tem muito ouro nisso daí, porque daí tu entra num reino que me causa bastante interesse, que é a filosofia estoica, né, no estoicismo. Por que o estoicismo está voltando tanto? Puxa, Marcos Aurelius, quantos milhares de anos fazem, né? E essa questão da fatalidade, não no sentido negativo, aqui no sentido neutro, né? E a importância, às vezes, desse reframing cognitivo, né? Que é isso que tu está falando. As coisas não são positivas nem negativas, uma vez que a gente sempre busca enxergar de uma forma mais neutra, né? A gente tem potencial para poder lidar melhor com as coisas. Mas, puxa, aqui eu estou falando de um dos maiores desafios da história da humanidade, né? De novo, uma problemática de longa vida. Mas tem um documentário no Netflix que é o Método Stutz. O Stutz, ele é o psiquiatra do Jonah Hill, que fez vários filmes aí, como O Lobo de Wall Street. Ele é um comediante, né? E daí o psiquiatra do Jonah Hill, ele fala sobre o colar de pérolas. Eu sou responsável pela próxima pérola que eu vou colocar ali no colar. E ele fala que
Sempre que a gente coloca uma pérola no colar, sempre vai ter pedacinho de sujeira. Então, por mais que um evento seja algo positivo, sempre vai ter alguma coisa ali que vai dar errado, não tem jeito, né? Aquela foto perfeita, às vezes, que a gente imagina para as coisas, ela é estática, ela não tem movimento, né? Então, quando a gente começa a olhar para essas questões de uma forma mais intencional, uma forma mais aprofundada, eu acho que é aí que a gente começa a se reconectar consigo e não esquecer quem a gente é, né? A humanidade, às vezes, esquecendo quem ela é. Não é só disciplina, não é só conhecimento técnico, tem que ter muita entrega, às vezes, e a entrega está relacionada com essa questão do controle, né? Sim, e até esses dias eu tava vendo um vídeo do Clóvis de Barros Filhos. Eu já vi ele falando sobre isso, mas quando a gente vê, a gente relembra, e é muito legal ele comentando sobre, às vezes a pessoa escolhe o caminho X, e aí quando ela escolhe o caminho X, ela começa a viver problemas e dificuldades, e aí ela sempre pensa, nossa, poderia ter ido pelo caminho Y. E se você fosse pelo caminho Y, você teria outros problemas e outras dificuldades. Então, independente do caminho que a gente escolher, vai ter problemas, vai ter dificuldades que a gente vai ter que encarar. Não adianta a gente achar que se tivesse tomado um outro caminho, não teria problema nenhum. Teria problemas, seriam outros, diferentes do caminho que você escolheu para seguir. Então, entender essa vida, ou tentar entender porque é difícil, a gente consegue viver um pouquinho mais leve, sabe? Um pouco menos pesado. E aí, no dia a dia da profissão, das coisas que a gente tem que fazer, a gente consegue viver mais tranquilo, sabe? Eu gosto de sempre olhar por essa ótica, assim, navegando por esses caminhos que eu fico mais suave para poder fazer as coisas, sabe? Ô, Roberta, eu queria que você trouxesse algumas dicas. Por exemplo, você já falou em diversas habilidades comportamentais aí que são importantes ali tanto para designers quanto para... essas habilidades que você citou e que a gente tá trocando ideia aqui, eu acho que serve para toda a área. Eu não enxergo só para designer, não. Eu acho que todas as pessoas, inclusive de qualquer profissão, deveriam mergulhar e se desdobrar mais sobre esses assuntos assim. Mas por onde essas pessoas, a gente pode ir lá e mergulhar e saber mais disso, né? A internet tem muita coisa, lógico, mas você citou algumas pessoas ali, mas em livros, cursos, blogs, podcasts, outros além do que a gente faz aqui, o Papo de UX, o que você indica pra gente aprender mais sobre aí, como você falou, storytelling, comunicação, a questão da liderança, e você falou da liderança situacional, né, que ela não é uma liderança, tipo, não é que você tem que ser gestor pra lidar e ter esse papel de líder. Às vezes, em situação que você mesmo está no início da carreira, você vai ter que lidar com isso e é importante aprender sobre esses assuntos, né? Entre outras habilidades que você citou aqui, onde a gente pode buscar mais informações relevantes, porque no mundo de hoje tem muita coisa na internet, tem coisa que é mais do mesmo, ou tem coisa que nem é tão relevante assim, mesmo diante de assuntos tão importantes, sabe? Bom, eu posso te trazer as referências que caminham comigo, né? Uma das minhas principais referências é a Brené Brown. Ela é uma escritora fantástica, né? Tem vários TEDs dela, se não me engano são 3, onde ela fala sobre o poder da vulnerabilidade, ouvindo a vergonha. Tem um documentário, né, dela no Netflix, que é um chamado para a vergonha. Tem também uma série na HBO Max, que é Atlas do Coração. Ela tem um livro que ela lançou faz 2 anos já, que mapeia, se não me engano, são 88 ou 90 experiências e sentimentos. Então, esse livro é fantástico e tem a série sobre os principais sentimentos e experiências na HBO Max. Eu citei o John Vervaeke, ele tem uma saga no YouTube que se chama Awakening from the Meaning Crisis, que é o despertar da crise de propósito, onde ele fala sobre os mais variados temas como estoicismo, flow, xamanismo, Marcos Aurelius, Jesus Cristo, ciência cognitiva, estados alterados de consciência. Ele é uma grande referência para mim. Gosto muito também da Singularity University, eu fiz um curso lá com eles que se chama Entendendo a Transformação Comportamental, é um divisor de águas para mim. Perestroika tem um curso que se chama Chora PPT, que também foi um divisor de águas para mim, que me ensinou muito sobre
como contar histórias através de apresentações impactantes, né? Aí aqui eu estudo outras coisas de cunho mais técnico da minha área mesmo, de tecnologia, como topologia de time, Kanban, tem a Aspercom, que tem uma série de treinamentos Kanban que são muito bons para gestão de fluxo, né, e políticas de time e trabalho. Acho que seriam essas as principais referências aí que caminham comigo. Pô, muito bom, Roberta. Obrigado aí pelo papo. Eu acho que para mim foi incrível. Eu acredito que para a galera também que está nos ouvindo aqui. E eu gostaria que agora você deixasse aí as suas redes sociais. Quem quiser tomar um café virtual com você. Não sei se você tem site, blog, qualquer coisa que você quiser divulgar sua aqui, fica à vontade. Tem o meu LinkedIn, que é Roberta Lingnau de Oliveira. Lá no meu próprio LinkedIn tem a opção de marcar um papo comigo, né? Volta e meia eu estou aí compartilhando conhecimento em algum evento. Não tenho blog, mas esses temas que eu tenho, sempre eu tenho já vários conteúdos prontos, né? Então, volta e meia alguém me faz um convite, aí eu vou compartilhar conhecimento. Eu gosto de fazer isso de forma voluntária. Eu estou conectada ali também ao programa da Google de Mulheres Embaixadoras da Tecnologia. Eu sou uma facilitadora do I Am Remarkable, que é uma iniciativa que começou dentro da Google, que busca fortalecer os profissionais aí para poder falar abertamente sobre as suas conquistas profissionais e além. Então, o meu trabalho é um trabalho mais de bastidores, né? Mas estou aqui à disposição. Bom, mais uma vez, obrigado aí, Roberta, pelo papo. E agradecer também o Roberto, que fez a ponte aí com a gente, né? Que já passou por aqui no Papo de UX. É um amigo pessoal aí que indicou você para estar aqui com a gente. Muito legal. Um beijo especial para o Rô. A gente está aqui nessa vida para construir pontes, né, Luan? Então, com esses conhecimentos sobre os quais a gente elucidou hoje, né? Que eu espero que todo mundo tenha aí a possibilidade de construir ainda mais pontes, né? Porque o futuro para onde a gente está indo, a gente não consegue ir se não formos juntos, né? Com certeza. A sociedade só chegou aqui através da colaboração. Então, pra gente que quiser ir mais longe, tem que ser assim, tem que ser colaborando. Obrigado mais uma vez, Roberta. Espero que você tenha curtido também participar aqui do Papo de UX. Com certeza eu vou te chamar de novo, porque teve muitas coisas que eu queria ter perguntado, mas se a gente ficar aqui, a gente fica horas e horas conversando e a gente tem outros compromissos, além de fazer a gravação aqui do Papo, né? Temos que trabalhar em outros ambientes agora, né? E deixar mais recadinhos aqui pra galera. Se você quiser indicar outras pessoas, né, pra participar aqui com a gente, assim como o Rob fez aqui, indicando a Roberta para participar, falar sobre soft skills e tudo mais, pode me indicar lá no @papo de UX no Instagram, ou no LinkedIn você pode me indicar também, procura lá Luan Matheus, que você vai me encontrar. E fica à vontade também para compartilhar esse link, né, desse episódio maravilhoso com outras pessoas aí, pelas redes sociais, pelos grupos de WhatsApp, Telegram. E lembrando que nós temos o nosso e-book sobre as 10 heurísticas de Nielsen, que também está o link disponível na descrição deste episódio. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.